alimentos e agasalhos. Os sindicatos, depois, vão distribuir as doações recolhidas para os trabalhadores demitidos. Quanto à segurança, Quartim de Moraes afirma que a situação está sob controle. É na absoluta calma em toda a capital. No começo da tarde, o clima voltou a ficar carregado aqui no Palácio dos Bandeirantes. O sistema de informantes, coordenado pelo chefe da Casa Militar, o Coronel Neves, começou a captar informações segundo as quais o clima voltava a ficar tenso em alguns pontos da cidade. O Coronel Neves mantinha o governador informado durante toda a tarde, através de boletins confidenciais. Agora as expressões parecem mais preocupadas. O vice-governador Orestes Quércia também circula pelos corredores do Palácio. A disposição agora do governo, através da Secretaria de Segurança Pública, é realmente entrar firme para evitar qualquer distúrbio da ordem pública. Todo o governo não vai aceitar mais de maneira nenhuma essa situação. Mas as notícias de novas confusões continuavam a chegar aqui ao Palácio dos Bandeirantes até o meio da tarde. E às 4 horas, o governador Franco Montoro saiu do Palácio e foi até a Assembleia Legislativa. E lá, Montoro falou dos resultados de seus apelos a todos os setores da sociedade. Hoje, recebemos comunicações de várias prefeituras do interior oferecendo emprego no interior e de várias empresas da capital comunicando que estão dispostas a colaborar com o governo nesta emergência, pondo à disposição empregos para aqueles que estão desempregados. A Caixa Econômica, o Banco do Estado, estão abrindo linhas de crédito de dezenas de bilhões de cruzeiros para ajuda à pequena e à média empresa, porque elas são as geradoras de trabalho em nossa terra. Tudo isso, meus amigos, está representando uma responsabilidade que não é nossa. É de todos aqueles que, conscientes da importância da abertura democrática do país, não vão aceitar as provocações que estão tentando levar esta abertura democrática que o povo saúda para um caminho que não é desejado pelo povo brasileiro. Em Brasília, o presidente nacional do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, está embarcando agora à noite para São Paulo com o presidente do PT paulista, Djalma Bom, o líder do PT na Câmara, Ayrton Soares, e o presidente do PMDB paulista, senador Fernando Henrique Cardoso. A direção do PT e a do PMDB vão se reunir com os militantes petistas em São Paulo para evitar que esses militantes participem dos tumultos de São Paulo. O presidente nacional do PT, Luiz Inácio da Silva, o Lula, que não apareceu nos 2 primeiros dias, hoje deu entrevista. O PT vem sendo acusado por alguns setores de ser o responsável por parte dessa agitação. O que é que o presidente do PT tem a dizer em relação a isso? Olha, veja, não é de hoje que o PT tem sido acusado de algumas coisas que acontecem nesse país. Eu acho que não se trata de você procurar quem que está por detrás do movimento. Se trata de você procurar saber, a legitimidade do movimento e a legitimidade das reivindicações desse movimento. Você não pode tentar descaracterizar um movimento desse dizendo que é infiltração apenas ou dizendo que é uma organização política ou que é um partido político. O que você precisa é fortalecer, a reivindicação do povo, que essas são reais. E é preciso que todo mundo tenha um mínimo, um mínimo de sensibilidade e entender que jamais um partido político sozinho conseguiria colocar tanta gente na rua, conseguiria mexer com tanta gente. Aconteceu o encontro político mais esperado deste ano. O governador mineiro Tancredo Neves foi recebido hoje à tarde no Palácio do Planalto pelo presidente Figueiredo. Já na chegada, sediado pelos jornalistas, o governador mostrou a competência política de sempre. Um repórter perguntou se ele estava de acordo com a afirmação de um de seus assessores que teria acusado os responsáveis pela política econômica do governo pelos acontecimentos em São Paulo. A resposta foi definitiva. Não concordo e duvido que ele tenha dito isso. E foi entrando no palácio sem que fosse preciso atender ao ritual da segurança de identificação dos visitantes. Antes de chegar ao presidente, o governador de Minas passou pelo gabinete do ministro Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil da presidência. Somente depois é que ele chegou para uma conversa de 40 minutos com o presidente João Figueiredo. O ministro Leitão de Abreu acompanhou o governador de Minas até a porta da sala de audiências no 3º andar. O relato da conversa com o presidente, na saída, trouxe algumas impressões importantes. Cortesia no trato pessoal, atenção com os problemas mineiros, preocupação com o momento brasileiro. Houve um ponto de convergência no exame desse problema, governador? Tanto o presidente como qualquer homem público nesse país com alguma parcela de responsabilidade não pode deixar de estar tomado de preocupação com o que aconteceu em São Paulo anteontem e ontem. Sobre a origem desse acontecimento lá, desse movimento, dessas desordens lá?
O senhor e o presidente chegaram a comentar a respeito? Eu não constatei o pensamento do presidente, mas eu estive em São Paulo, acompanhei de perto os acontecimentos, eu os presenciei, os testemunhei, que são movimentos dirigidos e comandados, não tenho a menor dúvida. Havia automóveis, havia combis, havia palavras de comando, havia uma orientação, um grupo orientando a marcha dos que estavam em manifestação de protesto. É um momento muito bem comandado. Direita ou esquerda? Não posso identificar. Mas com certeza, por que tipo de interesse poderia levar alguém a comandar um movimento dessa natureza, governador? Eu posso um interesse de desestabilizar o processo democrático, né? De criar um clima de exasperação social no Brasil, com o propósito de evidenciar a inviabilidade das instituições democráticas entre nós. Quando já se despedia dos jornalistas na saída do Palácio, o governador Tancredo Neves lembrou que os acontecimentos de São Paulo só fazem demonstrar a atualidade e a urgência da sua tese de conciliação nacional, a que o presidente Figueiredo chamou de trégua política. No Rio, o governador Leonel Brizola defende a União Nacional contra o desemprego. O desdobramento desse nosso entendimento possivelmente será o de buscar um entendimento, a colaboração do governo da União, na pessoa do presidente Figueiredo. Eu estou certo que ele será sensível a essa colocação dos 3 governadores das áreas urbanas maiores do país e mais afetadas pela crise do desemprego. Quer dizer que a crise... Mas nós iremos falar a ele. Sabe que a esse respeito eu não tenho nenhuma inibição. Se tudo isso já estivesse equacionado, eu não tenho dúvida, eu tomava um avião hoje. Agora à noite, o centro da cidade de São Paulo está calmo. Da Praça da Sé, ao vivo, fala a repórter Isabela Assunção. Nesse momento, às 8h40, o centro de São Paulo está calmo. O grande contingente policial que ocupava até agora há pouco aqui a Praça da Sé já se retirou, mas algumas viaturas continuam ainda patrulhando as ruas aqui do Centro Velho. Esse policiamento ostensivo está acontecendo em toda a cidade, com auxílio inclusive de policiais civis. É que agora, no final da tarde, o delegado-geral de polícia, Henrique Guimarães Pereira, determinou que todos os policiais civis fossem para o patrulhamento das ruas, inclusive os escrivães e carcereiros. Ficam nas delegacias apenas os policiais necessários para o atendimento ao público. A orientação para toda a polícia de São Paulo é uma só. Estão proibidas as concentrações de populares nas ruas. Essas concentrações devem ser dissolvidas, mesmo que as pessoas não estejam provocando tumultos ou depredações. Isabela Assunção, ao vivo da Praça da Sé, em São Paulo, para o Jornal Nacional. O presidente Figueiredo recebeu durante todo o dia informações sobre os acontecimentos de São Paulo. As informações foram transmitidas pela agência do SNI em São Paulo. Segundo o porta-voz da presidência, Carlos Átila, o presidente analisou a situação paulista na reunião da tarde com os ministros da Casa. E a posição do governo continua inalterada. O presidente acompanha e está preocupado com a situação, esperando que o governo estadual, a quem compete manter a ordem pública, cumpra a sua responsabilidade. O porta-voz informou ainda que já foi detectada a presença de elementos com antecedentes conhecidos nas manifestações, como, por exemplo, são citados militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCB do B. Boa noite. CYB 511, Rede Globo.